Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesse domingo de manhã, mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos da EBD, né? Hoje nós estaremos vendo a lição de número 10, né? Traz um tema chamado Essa é para Deus. E a passagem da qual ela se baseia está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 11 até o 27. Uma passagem bastante conhecida, eu acredito que vocês se lembram das palavras dos talentos, né, ou a palavra das minas, onde Jesus ele coloca aqueles seus súditos, né, ele fala a respeito de um líder, né, um dirigente, um senhor, um nobre, vai viajar e ele deixa uma responsabilidade sobre alguns de seus funcionários, alguns de seus servos, alguns daqueles que o serviam. E ao retornar, ele cobra desses servos o resultado daquilo que ele entregou e deu-lhe na mão de cada servo. Isso nos arremete a pensar aquilo que nós temos feito com as coisas que Deus tem nos dado. Será que nós somos negligentes? Será que eu, você, que tem o dom de louvar ao Senhor através da voz, ou seja, com instrumento musical, será que nós temos agido de maneira responsável com aquilo que Deus tem dado a gente? Ou de repente você que tem o dom de ministrar a palavra, estudar, de transmitir a palavra aos outros, será que você tem agido de forma responsável com isso? As meninas do Soma, né, que tem o dom da dança, o dom do ministério, né, de louvar ao Senhor com o seu corpo, né, com as suas interações teatrais. Será que tem agindo da maneira que Deus se agrada com isso? Será que nós temos usado isso de uma maneira responsável, de uma maneira onde o Senhor está visualizando aquilo que nós temos feito e tem se alegrado, né? Então, vamos aqui para o versículo, por essa passagem. Eu vou ler de uma maneira rápida, para não tomar muito tempo no vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá, Lucas 19, do 11 até o 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas, ou 10 denários, né? E disse-lhes: negociais até que eu volte. Denários não, desculpa, talentos, minas ou talentos. Uma mina ou um talento era correspondente a 100 dracmas ou 100 denários, né? Que era correspondente a 100 dias de trabalho, né? Então, continuando aqui, 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria feito ou conseguido através daquele dinheiro que ele tinha dado. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu mais 10. E ele respondeu: muito bem, Senhor. Bom fostes, fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu mais 5. E este lhe disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então outro dizendo: eis que o Senhor, a tua mina, te guardei embrulhada em um lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Então o Senhor respondeu: servo mau, por a tua própria boca eu condenarei. Sabias que sou servo rigoroso, sou Senhor, homem rigoroso, desculpe, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda receberia pelo menos com juros? E disse aos que assistiam: tirai-lhes a mina dele e dai ao que tem 10. E eles ponderaram, dizendo: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro a todos que quem se dar-se-lhe-á mais ao que não tem, lhe será tirado aquilo que foi dado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-os à minha presença. Amém? Glórias ao Senhor pela sua palavra. Jesus ele estava retornando
para Jerusalém e tinha acabado de ocorrer aquela parábola, aquela passagem, quer dizer, com Zaqueu, onde você já conhece, Zaqueu sobe a árvore e Jesus olha para ele e diz que convém estar na sua casa, e ele, né, ao resumo de tudo, Zaqueu se arrepende, fala que vai devolver aquilo que, caso ele tenha roubado alguém, e Jesus diz que a salvação chegou naquela casa e que ele também era filho de Abraão. E todos ali em volta ficaram estimulados, né? Ficaram contentes e felizes. E logo na sequência Jesus conta essa parábola, que depois daquele clima de triunfo todo, aquele clima de vitória, Jesus conta essa parábola dizendo que o Senhor ia para um outro reino a fim de conquistá-lo também, e depois retornaria para a cidade da qual ele tinha deixado na mão de seus funcionários e servos. E um tinha 10, um senhor concedeu 10 e dobrou, deu mais 10, o outro concedeu 5 e ele devolveu mais 5, ou seja, dobrou para 10. E um deles, que tinha recebido esse ele pegou e embrulhou num lenço e guardou, e quando o senhor foi, devolveu aquele talento para o seu senhor. Porém, quando o servo, né, quando o senhor sai e fala, ele deixa bem claro que aquele talento que ele deixa para cada um era para ser negociado, né? Ou seja, eles teriam que fazer aqueles talentos produzirem mais talentos, né? Que aquele dinheiro virasse mais dinheiro na mão daqueles seus servos. E isso nos leva a pensar, isso nos leva a refletir o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, né? Nos leva a pensar que será que nós temos sido negligentes com aquilo que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos sido prudentes com os talentos, com os dons, né? Ou até mesmo com o dinheiro e com tudo que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos agido de maneira prudente? Quando aquele senhor sai em viagem, ele deixa uma tarefa aos seus servos. Ele fala: cuide desse talento, desse dom que eu tenho te dado, cuide desse dinheiro que eu tenho te dado. Será que nós temos cuidado bem, né? Temos feito de maneira responsável com as ferramentas que nós temos nas mãos, nesses dias de reclusão, nesses dias que nós estamos mais unidos aos nossos familiares, esses dias que nós estamos mais próximos das pessoas que nós temos no nosso contexto de vida? De que forma nós temos usado aquilo que o Senhor nos deu? E saindo desse momento de pandemia, desse momento de dificuldade, o que nós faremos com as coisas que o Senhor nos deu? Vamos agir com responsabilidade ou continuaremos muitas das vezes sendo negligentes com as coisas que Deus tem confiado a nós? Aqueles que têm os dons para louvar, aqueles que têm o dom para tocar o seu instrumento musical, será que tem feito de maneira que o Senhor se agrade disso? Aqueles que dançam, né, as meninas do ministério, será que você tem feito de uma maneira que Deus se agrade disso? Então vamos usar esse momento para produzir ainda mais para o Senhor, para que o Senhor, quando retornar, porque Ele deixa bem claro que Ele vai retornar aqui, e Ele vai procurar em nós aquilo que nós temos feito com aquilo que Ele deu para nós, né? E é muito interessante que a lição ele fala que não pode haver em nós covardia, né? Porque 2 dos seus servos agiram de maneira prudente. Eles voltaram e pegaram aquilo que Deus tinha dado a ele e produziram, dobraram aquilo que Deus deu a eles, né? Porém, um foi negligente, né? Ele não agiu com inteligência. Ele pegou aquilo que Deus deu e enterrou, colocou ali num lenço e guardou para o dia que o Senhor retornasse. E o Senhor não retornou, ou seja, muitas das vezes quando nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a palavra, Deus permite que nós tenhamos dons e talentos, e nós pegamos aquele dom e talento e acabamos enterrando, escondendo, sabe? Quando nós somos tímidos, irmãos, e pegamos aquilo que Deus nos dá e colocamos escondidinho naquela gaveta do obscuro do nosso coração, do nosso interior, e não produzimos aquilo para Deus. Sabe quando nós temos algo que Deus nos concede e nós pegamos aquilo e não damos o diante? Muitas das vezes as pessoas se encostam em nós para desabafar, para falar algo de ruim que estejam vivendo, e nós não usamos o que há de Deus em nós para abençoar aquele próximo, aquela pessoa.
Isso é esconder o nosso talento. Nós sabemos que em nós habita uma palavra que, quando bem falada, ela pode gerar salvação na vida de outra pessoa. Ela pode gerar bênção na vida de outra pessoa. Ela pode tirar a pessoa da obscuridade da vida dela. Ela pode tirar a pessoa das garras do inimigo. Ela pode tirar a pessoa daquilo que de ruim que ela esteja vivendo, e com a nossa palavra gerar na vida daquela pessoa uma bênção, um milagre, uma vitória para a vida dela. Então que nessa manhã você possa estar pensando sobre essa passagem. Que Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu bênçãos. E o que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? Não pode haver em nós covardia, tem que haver em nós a inteligência. Até a lição, ela fala na sua conclusão que o Senhor nos deu uma missão a ser cumprida, enquanto Ele ainda não volta. Mas há uma garantia de sucesso de Ele nos ter dado por meios para fazermos isso. Então abandonemos a rebeldia e a covardia para agir com inteligência ao serviço do Senhor. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos que nós temos ferramenta que Deus nos deu, cada um com a sua. O que você tem que fazer é orar ao Senhor e buscar nele aquilo que você sabe que Ele confiou nas tuas mãos para ser feito, e agir com prudência com aquilo que Ele deu a você. Não seja, independente de qual seja, muitas das vezes, é lógico que Deus deu 10, né? Um número altíssimo, né? São pessoas que estão em lideranças de grande ministério, conduzindo a sua obra de maneira grande. Mas para você, muitas das vezes, que às vezes se julga pequenininho, mas Deus deu o seu um talento. E o que você tem feito com esse um talento? Não haja com negligência, haja com responsabilidade com as coisas que Deus te deu, para que isso se volte para você de forma de bênção, não de maldição. Não que você tenha uma palavra pesada da parte do Senhor, mas sim que tenha uma palavra de bênção, dizendo assim: servo prudente e fiel, fosses fiel sobre o pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Amém? Deus continue abençoando vocês em mais essa semana. Acompanhe os cultos da nossa igreja que estão sendo transmitidos online. Hoje, nesse domingo, tem umas 10h15 e outras 19h. E também às quinta-feiras, às 20 horas. Deus possa continuar abençoando e que possamos prosseguir nessa caminhada com aquilo que Deus tem nos dado e agir de maneira responsável e inteligente. Amém? Deus continue abençoando. Amém.